Olá, meu nome é Telvino Souza, sou professor de História. Estou participando do canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. O tema que eu vou ensinar para os meus alunos hoje, da EJA, quarto segmento, vai ser o feudalismo. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema econômico, social e político que veio existir na Europa a partir do século IX. Esse sistema, ele vem agraciado de muitas características e ele vai acontecer logo após a queda do Império Romano do Ocidente na Europa. Algumas características do feudalismo estão aqui: enfraquecimento do poder central, laço de dependência pessoal, economia de base agrícola e de subsistência, consolidação da Igreja Católica. Primeiramente, eu vou falar do enfraquecimento do poder central. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, que o poder era centralizado, o poder político diante do feudalismo passou a ser descentralizado. Ou seja, cada senhor feudal tinha o domínio do seu próprio feudo. E o que era um feudo? Um feudo era uma grande extensão territorial, no qual pertencia ao seu senhor feudal. Ele tinha todo o poder de posse político, econômico e social dentro do seu respectivo feudo. Laço de dependência pessoal. Os laços de dependência pessoal que existia no feudalismo era praticamente a sociedade feudal estava praticamente dividida em classes quase imutáveis, praticamente não mudavam, e estavam a nobreza, os senhores feudais e seus familiares, os servos e o próprio clero. Os servos praticamente eram os camponeses que trabalhavam nesses feudos. E eles dependiam totalmente do senhor feudal, certo? Em troca de quê? De proteção dentro desses próprios feudos. Economia de base agrícola e de subsistência. A economia do feudo era totalmente própria, ou seja, esses feudos eram autossuficientes. Tudo que era produzido dentro desse feudo era consumido entre o próprio feudo. Quando sobrava excedência, quando sobrava produtos excedentes, geralmente faziam trocas com outros feudos vizinhos. Mas, praticamente, esses produtos eram consumidos dentro dos próprios feudos. É por isso que era chamado de laço de dependência, aliás, economia de base agrícola e de subsistência. Consolidação da Igreja Católica. Pessoal, a Igreja Católica tinha um poder muito grande diante da sociedade no feudalismo. O poder da Igreja Católica era tão grande que chegava muitas vezes a intervir até na intimidade das pessoas, certo? Alguns historiadores relatam que o feudalismo era considerado a idade das trevas, mas depois foi quebrando um pouco essa história, porque todo tipo de atrocidade que ocorreram também no feudalismo acontece nos dias atuais. Mas uma coisa bem interessante no feudalismo é porque a mortalidade era muito alta. A perspectiva de vida, geralmente, era de aproximadamente 40 e poucos anos. Por quê? Se morriam muito por conflitos, em guerras, certo? E também por doenças. Boa parte dessas doenças que assolavam a sociedade feudal, nada mais, nada menos, era pela falta da higiene, certo? A falta de um banho que era comum à sociedade feudal passar meses sem tomar banho. E isso, infelizmente, causava morte por falta de higiene. E a igreja tinha todo o poder diante dessa sociedade, certo? A igreja, ela praticamente cuidava do meio espiritual desse povo. Como esses feudos se organizavam? Como eu disse a vocês, a economia agrícola era autossuficiente, sem comércio e moeda, certo? Alguns feudos cunhavam moeda, mas eram pouquíssimos, raramente. O grande alicerce econômico no feudalismo era praticamente a autossuficiência desses feudos. E esses feudos estavam organizados da seguinte maneira: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O que era o manso senhorial? Eram as melhores terras destinadas ao senhor feudal. Ora, ele era dono de todas as terras, mas as melhores terras, as terras mais férteis, eram praticamente destinadas ao senhor feudal. Nesse manso senhorial, o senhor feudal, ele construía seu castelo e tinha tudo que era produzido dentro dessas terras
era exclusivamente, totalmente voltada para o senhor feudal e sua família. O manso servil. Gente, o manso servil eram terras arrendadas, tipo lotes, glebas ou tenências. Geralmente, essas terras eram destinadas, sim, para os servos, os camponeses, trabalharem e produzirem. Porém, grande parte da produção do que era produzido ali dentro dessas terras, desse manso servil, era destinado ao senhor feudal. Vale salientar que a vida dos servos era precária, era de quase extrema miséria, certo? Então, esses servos eram bastante explorados pelos seus respectivos senhores feudais, certo? E quase tudo, boa parte da produção que era destinada, que era praticamente produzido no manso servil, era destinada ao senhor feudal. E o manso comunal? O manso comunal eram terras que era destinada à preservação de bosques e pastos, uso comum. Vale salientar que essas terras elas eram utilizadas tanto pelo senhor feudal, pela nobreza feudal, como também pelos servos, pelos camponeses. Uma prática que era uma prática esportiva na época, que era bastante praticada naquela época, era justamente a caça. E essas terras também eram utilizadas para as caças. A sociedade feudal era ruralizada. Por que a sociedade feudal era ruralizada? Porque todo feudo se baseava dentro do meio do campo. Ou seja, boa parte da população ela estava praticamente na zona rural. E esses feudos principalmente. A economia de subsistência, conforme eu falei para vocês, a terra é a principal fonte de riqueza, até porque a agricultura era o alicerce econômico dessa época, certo? Então, a terra, muitos feudos entravam em conflitos justamente devido à disputa de terras, certo? E essa sociedade estava dividida aqui, como está aqui na pirâmide. O clero, membros da igreja, os que oram, cuidando da espiritualidade da população. A nobreza, os que guerreavam, certo? Eram os senhores feudais e seus familiares. Camponeses e servos, os que trabalhavam, certo? Que cuidavam de todas, praticamente, de sustentar essa sociedade no feudalismo. Ou seja, a sociedade estamental e a posição social era definida pelo nascimento. Existia um tipo de acordo entre a nobreza, ou clérigos, certo? Que estão ligados por relações de vassalagem, ou seja, de sucerania e vassalagem. O sucerano era um senhor feudal que tinha maior quantidade de terra do que outro senhor feudal. E nessa relação de sucerania e vassalagem, o senhor feudal cedia boa parte dessas terras a outro senhor feudal, em contrapartida, o senhor feudal que a recebia tinha o nome de vassalo. E o senhor feudal que doava tinha o nome de sucerano. Cabia ao vassalo ter fidelidade e prestar serviço militar diante de conflitos, de guerras, porque era muito comum um feudo entrar em conflito com outro feudo. E quando entrava, esse vassalo ia prestar serviço militar ao seu sucerano. Camponeses e servos livres. Os camponeses, apesar de ser bastante explorados pelos senhores feudais, tinham também uma série de tributos perante o senhor. Trabalhavam na terra, estão sujeitos a obrigações perante seus senhores, com pagamento de renda, corveias e banalidades, pagamentos de impostos e multas. Praticamente estão sob a dependência dos seus senhores feudais. Com isso, depois veio a crise do feudalismo e ocorreu no último período da Idade Média, chamado Baixa Idade Média, que vai dos séculos XI ao século XV. A autossuficiência dos feudos foi abalada pelo crescimento da população na Europa a partir do século X. Por essa razão, o feudalismo desaparece por completo e pôs fim à Idade Média. Pessoal, o que eu falei para vocês foi um pouco desse tema chamado feudalismo. E eu quero chamar o meu alunado, os alunos da rede, para esse desafio. O desafio é, de que forma era vista a Igreja Católica diante da sociedade feudal? Lembram que eu falei a importância e o respeito que toda a sociedade feudal tinha diante da Igreja Católica. Então, eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês e apenas comentassem isso, a forma que era vista a Igreja Católica diante da sociedade feudal.
Para vocês, bom estudo, fiquem com Deus.